Gabigol fica ou Gabigol sai? Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Rodolfo Landim, discordam e dão opiniões dissonantes, o que faz com que a torcida do Flamengo fique um pouco perplexa. Sim, o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu que o Gabigol ficará no Flamengo até o final da sua gestão e que os acordos, as renovações já estão encaminhadas. Entretanto, como já havia sido dito aqui no canal, o Landim ele fica somente até o final de 2024, que é o período onde o Gabigol tem contrato. E ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e depois sair de graça. Então, claro, de fato, se o Landim não quiser liberar o Gabigol para nenhum time, mesmo ele assinando um pré-contrato, o jogador fica no Flamengo até o final da sua gestão, mas depois vai embora de graça. Já o Marcos Braz, ele foi um pouquinho mais realista. Ele falou que a renovação está sendo discutida, foi travada e que logo mais deverá voltar a ser discutida em momento oportuno. Agora não é momento oportuno, concordo com o Braz. Mas o assunto Gabigol tem ganhado muita relevância tanto nas redes sociais quanto no meio jornalístico e aqui entre nós setoristas e youtubers do Flamengo, porque o Gabigol não gosta de ser banco e ele não está apresentando bons dados. Ele não vem tendo uma boa continuidade e uma boa série de partidas, enquanto que o Pedro está voando, está se aproveitando muito bem do esquema tático do Tite. Entretanto, Gabigol não pode de maneira nenhuma sair do Flamengo e reforçar outra equipe, porque ele é hoje um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Ele já entrou na história do Flamengo sim, e eu acredito que o Flamengo deveria dar a chance ao Gabigol de se mostrar novamente o goleador, de se mostrar novamente o craque do Brasileirão e o melhor atacante do futebol brasileiro. Mas esta não é somente a minha opinião. Esta também é a opinião de diversos outros torcedores, diversos outros especialistas em futebol e ainda uma boa parte da diretoria do Flamengo. Claro que existe a preocupação em você renovar o contrato com o jogador e ele não performar bem e ganhar mais para isto. Eu, honestamente, renovaria o contrato com o Gabigol. Mas não somos nós, torcedores, que cuidamos das finanças do Flamengo. Falando em finanças, eu queria apontar uma coisa aqui bem legal, tá? O Flamengo foi o time que mais gastou na janela de temporada. Mas nós temos também o Vasco, que fez um bom aporte financeiro, e principalmente o Botafogo. Sim, senhoras e senhores, o Flamengo foi o campeão da janela de temporada, fazendo as maiores contratações em valor. Logo atrás vem o Botafogo, do John Textor, e parece que os caras não vão parar por aí. A maior contratação do futebol brasileiro foi do Botafogo. Foi o Luiz Henrique, que o Flamengo gostaria de contratar. Agora, parece que o Botafogo quer quebrar mais uma vez o seu recorde e trazer o Thiago Almada, o que eu acho preocupante e bom ao mesmo tempo. Por que preocupante e por que bom ao mesmo tempo? Preocupante porque o Thiago Almada é um dos melhores meio-campistas de criação. Ele joga na MLS e ele é um destaque por lá. Fora que ele é um argentino de 23 anos, que foi campeão do mundo com a seleção argentina e ele é muitíssimo bom jogador. E por que eu acho bom? Porque são jogadores bons que estão indo para o Campeonato Brasileiro e eu quero que o Campeonato Brasileiro seja cada vez melhor. Por quê? Porque com o Campeonato Brasileiro mais competitivo, mais valores de transmissão entram, possibilita que os clubes ganhem mais dinheiro, pode-se aumentar, por exemplo, o valor de pay-per-view, o valor de transmissão, o valor do clube, da imagem dos clubes, e isso ajuda muito o Flamengo, principalmente se o Flamengo puder vender a mais suas cotas na Libra, né, ou na Liga Forte, seja qual for a agremiação que vença aí o direito de constituir aí uma Liga Brasileira de Futebol. Então, isso é muito importante. Fora que um campeonato brasileiro mais competitivo exige mais dos times, vai fazer com que os times tenham melhores jogadores. E, gente, não se enganem. Se o Brasil tiver uma liga forte, os times brasileiros vão ter mais dinheiro, vão poder bater mais de frente com clubes da Europa. Pode ser que não batam com os grandes clubes da Europa, mas pode ser que batam sim, isso vai depender só do futuro. E isso é importantíssimo para a seleção brasileira. A seleção brasileira ganha muito com isso, porque os jogadores brasileiros vão ter que ter um salto de performance, vão ter que melhorar o seu nível. E isso é muito importante. Mas sim, seria uma contratação fabulosa de um rival, e isso pode dificultar o caminho do Flamengo. Eu acho que um jogador só num time do Botafogo faz com que o time do Botafogo seja estupendo? Não. Então eu não acredito que o Botafogo tenha time para vencer o Flamengo. Agora, a continuar, isso é prejudicial sim para o Flamengo.
Só que tem um detalhe. O jogador não vai ser contratado para o Botafogo. O jogador vai ser contratado para o John Textor. O John Textor vai pegar esse jogador, vai jogar uma temporada aqui, depois ele joga pro Leão, depois ele joga pro Crystal Palace. Então, quanto a isso eu também não me preocupo. Se fosse o Botafogo time, aí sim, porque daí os caras iam estar montando um bom time, né? Já tem Jefinho, já tem o Luiz Henrique, pode ter o Almada. Então aí tudo bem, aí me preocupa. Mas quanto a isso, sendo SAF, sabendo que o John Textor vai querer ganhar dinheiro em cima desse cara, não. Aí daqui a pouco esse cara já tá fora do Brasil, então é tranquilo. Mas é bom que pelo menos um jogador de um alto nível tá vindo pro Brasil. Pode estar vindo pro Brasil. Bom, vou falar agora sobre o Flamengo. Tá sendo repercutido demais, o Flamengo vai estar contratando novos jogadores. Isso se dá em face do Thiago Maia, que saiu pro Inter. Thiago, muito obrigado por tudo que você fez. Que você tenha um caminho brilhante, que Deus te abençoe e que você consiga, Thiago, conquistar muitas coisas na tua vida. Mas que não sejam os títulos que o Flamengo esteja disputando, porque eu quero que o Flamengo seja campeão, óbvio. Mas muito obrigado mesmo por tudo que você fez pelo Flamengo, por ter honrado o manto sagrado. E com a saída de um jogador, especula-se a vinda de outros vários jogadores. Eu não vou estar aqui comentando e eu te falo por quê. Porque isso é só caça-clique, isso é só para gerar engajamento. E aqui não é o propósito do canal, honestamente. A gente quer te informar, não é ganhar o teu clique. Claro, me ajuda bastante, mas não é só sobre isso, tá? Não é só sobre isso. Então, não tem nem janela para contratar. Se abrir janela agora, vai ser aquela janela do Carioca, do estadual, perdão. Então, não tem como trazer jogador de fora. Então, tudo que estiver sendo especulado, gente, é só para meio do ano. E até lá, muita água vai rolar. Então, não tem nem o que se dizer agora de, o Flamengo já tá negociando com fulano, fulano já tá acertado. Não tem nada disso. Até porque, sabendo da metodologia do Brasil do Landim, a gente sabe que eles não focam em contratações ou renovações ou qualquer tipo de coisa durante finais de campeonato. Então o Carioca vai ser prioridade e depois do Carioca eu tenho certeza que a prioridade vai ser renovar contratos que estejam acabando. Então Gabigol vira a prioridade. Só depois que a gente vai pensar em contratação de novo jogador. Bom, hoje, prestem atenção, hoje 9 horas da noite temos Flamengo e Fluminense. Hoje não é dia de brincar. Hoje não é dia de dar chance pro azar. Hoje o Mengão tem que pegar o Fluminense e, cara, tem que arrebentar o Fluminense, cara. Pra calar a boca do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que é um arrogante, que tá achando que vai ser campeão. Pra parar com esse burburinho da torcida do Fluminense, que eles querem ser tricampeões cariocas em cima da gente, o que já não vai ser, né? O que já não vai ser, porque é semifinal com o Flamengo. Mas, cara, o Flamengo, ele tem obrigação de tirar o Fluminense. Pode ser que não ganhe o Carioca, mas tem que ganhar do Fluminense. E se a final for Flamengo e Vasco, ele tem a obrigação de ser campeão também. Porque não ganhar dos dois maiores rivais, aí é sacanagem. E o que o Fluminense está falando, e o jogo sujo que o Fluminense está fazendo na mídia, o Flamengo tem dever. O Flamengo tem dever de vencer o Fluminense. Eu torço muito para que o Flamengo não ganhe hoje, mas que passe o carro, cara, para não ter nem jogo de volta. Para o Fluminense já saber que no jogo de volta ele vai cumprir protocolo, cumprir tabela. Tomara que o Mengão hoje faça uma partida espetacular, vença e calhe a boca de uma vez por todas a torcida do Fluminense, que tá se achando melhor do mundo. Estão se achando no Bayern de Munique, no Real Madrid, coisa que não são. Coisa que não são, nunca foram e nunca serão. Bom, esse é o vídeo. Me diz aí nos comentários quanto que tu acha que vai ser esse jogo e dá o teu palpite. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui!